Deixa eu convidá-la. Marcinha, é só aceitar aí para a gente começar. O pessoal está chegando. E aí está ela. Me escuta? Não estou te escutando. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ok, boa noite. Estou debutando Boa nessa coisa de noite. live. Espera só um instante que a Luísa mexeu aqui no telefone e está me atrapalhando. Em vez de me ajudar, está me atrapalhando. Bom que é pontual, né? Tudo bem, Márcia? Bom, fazer uma Não apresentaçãozinha sei se a rápida. internet vai ajudar a gente. Hã? Não sei se a internet vai ajudar a gente, né? Tá ruim em tudo que é lugar. Vai sim. Eu normalmente jogo no 4G para não ter surpresa. Ah, é uma boa ideia. Acho que eu devo fazer isso também, né? Acho que sim. Dá Farei. uma. Peraí. Tá. E eu vou fazendo aqui as apresentações. Bom, nossa convidada é a Márcia Folieto. Aqui é o Instagram do Retrato Espaço Cultural, que quando Ok, não tem acho que vai pandemia. ficar melhor. Beleza. Bom, apresentando aqui é o Espaço do Retrato Cultural, Espaço Cultural, desculpa, que quando não tem pandemia funciona, tem cursos, tem eventos, tem exposições. É um espaço legal no Rio de Janeiro, Passo na fronteira importantíssimo. Glória-Santa Teresa, entrada pela Santa Teresa e entrada pela Glória. E hoje a gente vai conversar com a Márcia Folieto, fotógrafa do Globo, que eu conheci menininha chegando no Rio, acho que em 91, se não me engano, né? Eu me lembro que eu trabalhava no JB, a Márcia apareceu lá no JB com o Mafalda, que era editor do Diário Catarinense. E aí eu passo a bola para você, para contar um pouquinho aí do seu início e da sua chegada no Rio, para a gente continuar depois. Já tem algum tempo isso, né? Ano que vem eu faço 30 anos lá no Globo. É muito tempo, Cara, né? muito tempo. Então, eu na faculdade já comecei a me interessar mais pela fotografia, né? Me formei em jornalismo, mas comecei a fotografar e senti que era esse o caminho que eu queria dentro do jornalismo. E aí comecei a trabalhar em jornais pequenos, lá em Santa Maria, né, a cidade que eu me formei. Depois eu trabalhei em Caxias do Sul e aí fui parar em Florianópolis, no Diário Catarinense. Que o Diário Catarinense, quando foi lançado, era um jornal, foi o primeiro jornal todo informatizado do país, o primeiro a usar só computador, que eram enormes na época, assim, era engraçado. E aí de lá eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, foi quando eu trabalhei com Mafalda, e aí eu sempre quis trabalhar num lugar maior, assim, fazer grandes coberturas, né? A gente tem esse sonho, assim, quando é muito jovem, né? De ser relevante, né? No cenário da profissão que você escolheu, né? E eu queria trabalhar, fotografar uma guerra. Era um grande projeto, assim, quando eu era jovem. E aí, acho que eu fui passos pequenos, jornais pequenos, e aí eu queria trabalhar no Rio ou em São Paulo num jornal maior. Isso é uma coisa até que a gente pode falar depois, né? Que é a questão na nossa época, o que a gente queria era trabalhar num veículo de imprensa, né? Que hoje o cenário é completamente diferente. É uma coisa que eu gostaria de falar depois, assim, que é um outro caminho para o fotojornalismo. Mas, enfim, vamos resumir essa história aí de como eu cheguei no Globo. Primeiro começa. E aí eu, então, montei um portfólio e vim para o Rio de Janeiro, porque eu já tinha um irmão que morava aqui, então isso me dava alguma facilidade, né, na estrutura. E aí fui com o portfólio debaixo do braço, no Jornal Globo, no JB, onde nos vimos, nos conhecemos, e no Jornal Dia. E acabei ficando no Globo, né? Quem era o editor O editor era o Filó.
Não, sim, mas Ah, no JB quem era o editor? JB era o Rogério. Era o Rogério? O Rogério que Era o deixou Rogério. você ir pro Globo? Eu acho que não foi o Rogério que viu minhas fotos, não. Acho que quem Não, viu minhas fotos foi o Flávio Rodrigues que viu. o Flávio Rodrigues. É, Flávio Então, Rodrigues. sua culpa foi do Flávio, você ter ido pro Globo. E aí fui pro Globo, mas também quem viu minhas fotos no Globo não foi o Filô, foi o Marinho. Não, Ah, foi o é? Sérgio Zales, perdão, Sérgio Zales. Olha só. É, Sérgio Zales. E aí eu lembro que o Sérgio Zales me pediu para fazer um ensaio sobre o arpoador. E aí eu, chegando no Rio, meio com medo, assim, quem não mora no Rio acha que você não pode sair na rua, que você vai ser assaltado, né? Em Ah, qualquer lugar, né? Ainda mais é. no arpoador. Então eu fui assim, cheia de medo. Foi meu irmão foi comigo, né, para dar uma proteção. E aí eu fiz umas fotos no arpoador e levei para o Sérgio, que me convidou para ficar no Jornal de Bairro. Na época, o Globo era assim, tinha muita gente, né? Eram, Aham. acho que 60 fotógrafos ao 60 todo, fotógrafos. assim. E Ah, muitos freelancers, né? Eu entrei nesse esquema, como freela, fotografando no Jornal de Bairro. que era uma baita escola do Globo. Super escola. Do Rio, uma super escola do Rio. É, porque assim, a gente cobria um pouco de cada área, né? Fazia retrato, fazia cidade, fazia polícia, e de uma forma não tão cobrados, né? Assim, Uhum. e publicava bem, publicava tudo e conhecia a cidade, acima de tudo, conhecia a É. cidade. Serviu para conhecer bem o Rio, né? Porque cada dia você ia para um bairro diferente. Bom, e aí eu fiquei no Jornal de Bairro algum tempo e aí em seguida fui sendo chamada para trabalhar na cobertura de Rio, né? De Uhum. cidade. E fui contratada, acho que foi uns 8, 9 meses depois. Ah, foi Isso relativamente rápido, né? em junho de 91, 29 anos. Que legal. Passou rápido. Nessa época o Globo dividia muito as editorias para os fotógrafos, né? Tinham mais fotógrafos e tinha uma divisão de editoria. A gente fazia mais economia, mais retrato. Tinha uma divisão, mas essa divisão sempre foi maior, foi menor, mas sempre existiu, né? Aham. Até hoje ela existe, assim, informalmente, assim, né? As pessoas que fazem mais retratos, as pessoas que fazem esporte, as pessoas que fazem cidade. Uhum. Um Mas pouco teve uma época que esses grupos eram fechados, assim, né? Eram times. E eu realmente lembro. dificilmente você fazia outra coisa, Aham. né? E não, acho que não foi uma boa experiência, não, né? Porque o bom mesmo de trabalhar no jornal é você circular, né? Clínico geral, né? É clínico geral. É. Bom, Não, essa foi a também história de como eu cheguei no Globo. legal. E uma coisa que eu sempre comento com vários amigos e tal, era a importância do Filô na fotografia, principalmente do Brasil e do Rio de Janeiro, principalmente, de um cara que estava sempre brigando para modernizar a fotografia do Globo e tal, o que ajudou muito no JB. O JB, na época que eu estava, já estava Corri começando. atrás, né? Já estava começando a ficar sem dinheiro, mas comprava equipamento, renovava equipamento, porque o Globo renovava antes. E fala um pouquinho dessa experiência de ter trabalhado com o Filô. O Filô era um cara muito antenado, assim, nos lançamentos, e ele estava sempre um passo à frente, assim. E ele lia muito e ele experimentava muito também. E isso sempre levou a fotografia do Globo esse destaque, né, Uhum. na questão do equipamento e da tecnologia. Mas a característica maior do Filô, eu acho que para mim, que foi fundamental assim, no meu trabalho, foi uma certa cobrança que ele fazia que não nos deixava
quietos, assim, digamos, né? Ele estava sempre nos movimentando, cobrando e fazendo a gente correr atrás, assim, no sentido de... Tirando o máximo de... Não existia acomodado, né? Você não podia ficar acomodado esperando as coisas acontecerem. Você tinha que correr atrás. Porque ele era assim. E ele esperava isso da equipe também, né? E ele não era de muitos elogios, assim, né? Ele achava que fazer um bom trabalho era sua obrigação, né? Então, se ficasse abaixo do bom trabalho, tinha sempre... Não era um esporro, mas era um desânimo e uma cara feia. E assim, ele falava com muita tranquilidade: você não fez um bom trabalho. Exatamente então, assim. Isso não está bom, isso está muito ruim. Então, assim, ouvir isso de uma forma, da forma com a que ele vozinha falava, peculiar, assim, calmo, né? Calmo, deixava em pânico, assim. Então, assim, tudo que a gente queria na rua era fazer um bom trabalho para não ouvir essa frase do Filô. Mas, assim, ele também, quando você fazia um bom trabalho, quando estava além das expectativas dele, ele vibrava muito com isso, mas muito, muito. E isso era muito bom, assim. Eu lembro de poucas vezes ele ter ficado assim comigo, mas foi tão intenso que eu tenho na memória esses momentos, assim, de ele ter visto uma foto, porque ele viu o filme, ele viu uma foto no filme, e na época ele marcava o filme, levava para o laboratório para fazer a cópia. E aí ele mostrava a cópia para a redação, né? A gente ficava no andar abaixo, ele levava, subia com a foto. E em duas ocasiões diferentes, duas fotos que eu fiz que ele viu no filme e subiu com um negativo para mostrar. Porque assim, não aguentou esperar fazer a cópia para mostrar, ele mostrou no negativo. Então eu lembro disso, né? Foram raras as vezes que ele fez isso, mas eu lembro, porque foi impactante, assim, para mim. Não, era o cara... E ele assim, ele formou uma escola, assim, somos os filhos do Filô, né? Tem uma galera. Sem dúvida. E tá todo mundo aí, praticamente, né? Todo mundo E eu acho... Não, e eu acho que eu falei, o Melo, que está fazendo um documentário sobre o Filô, me entrevistou. E eu falei uma coisa que é verdade. O Filô foi o primeiro profissional multimídia que teve no Brasil. Ele já, antes de publicar vídeo, ele já fazia vídeo. É verdade. Né? Ele foi o primeiro, pelo menos que eu tenha conhecido, foi o primeiro fotógrafo a fazer tudo, a ser profissional multimídia. Engraçado que ele não tinha medo, né? Porque a gente, às vezes, tem uma resistência, né? Para o que é novo, para o que é desconhecido, para o que é o que a gente não tem acesso. E ele não tinha medo, assim. Ele se jogava nas coisas, né? E ele tinha uma coisa também que era muito interessante, que era o planejamento nas coberturas, né? Ele, por exemplo, a cobertura de carnaval, ele começava a pensar logo depois do Réveillon. E todo ano ele queria alguma coisa nova na cobertura, né? Então, vamos usar tal filme, aí fazia testes de luz, ou então vamos fazer de tal ângulo. Aí, semanas ele ficava pensando naquilo, estruturando a cobertura, né? Réveillon também, Fórmula 1... Todas essas grandes coberturas para ele eram eventos que mobilizavam assim, muito tempo antes, né? Isso também foi uma coisa muito legal, assim, de ter trabalhado com ele, né? A melhor experiência que eu tive com ele foi Copa do Mundo de 94, um contra o outro. Foi espetacular, assim, muito legal mesmo. Cara... Que eu acabei indo pro Globo, fiquei 4 meses. De trabalhar ele acabou assim, me chamando para ir pro Globo, fiquei 4 meses, ele ficou 1 ano sem falar comigo. Mas era um parceiraço.
Então, não, o que você disse que ia falar, que eu me perdi um pouco? Você queria falar de alguma coisa do quando Não, você abriu? eu queria falar, mas assim, é mais uma conclusão, assim. Então, Ah, não sei se talvez seja o momento da gente falar, né? Mas podemos, que pode surgir outros assuntos. O que eu aham, queria falar, assim, que quando a gente começou a fotografar, eu, você, né? E a gente, o fotojornalismo, a fotografia documental, ela estava nos veículos tradicionais, né? Nos jornais, nas revistas, nas agências, né? Era isso que a gente queria, assim, né? Trabalhar num lugar desse, um lugar que nos desse estrutura, que nos desse equipamento, talvez, né? Ou que nos uhum, bancasse as nossas viagens, né? E que publicasse as nossas fotos, né? Então, era essa configuração e era isso que a gente sonhava, né? Trabalhar num lugar assim. E isso, como mudou, né? Hoje, assim, o cenário é completamente diferente, né? Você vê, assim, você compra um equipamento relativamente barato, com um celular você é capaz de fazer boas fotos, né? Você pode, as pessoas hoje trabalham se pautando, né? Se pautando, indo para os lugares, investindo uma grana ou um tempo em produzir reportagens. É, e é fácil de publicar também. Você pode, se você não tiver alguém que compre as suas fotos, né, você publica nas suas redes sociais. Então, mudou uhum. muito, né? Assim, talvez você também, somos uns sobreviventes dessa outra forma de fazer fotografia, né? E que tá ali se equilibrando, né? Porque a gente ainda não sabe quanto tempo vai funcionar dessa forma. Você, como agência, talvez não, mas jornal, a gente não sabe ainda quanto tempo vai ter fotógrafo na equipe, né? Uhum, Porque as agências e as redes abastecem a imprensa de imagens, né? uhum. Então, assim, aí eu tenho uma admiração muito grande por esses meninos esses meninos e meninas, claro, que começaram a fotografar e se bancam e tocam os projetos e vão para os lugares e publicam e se mexem, se movimentam, fomentam. Muita admiração. Não vou falar nome de nenhum, porque são vários aqui, Aham. né, posso esquecer, mas muita admiração a eles, assim, né? Várias meninas e vários meninos que estão fazendo uma fotografia assim de outra forma hoje, né? É. E que eu admiro, assim, que eu acho que, quem sabe, não é um caminho para depois, né? Quando sair É, do jornal. eu acho que é o caminho que existe, é importante, tem um monte de gente boa surgindo e tal, mas eu também acho que faz muita falta a escola do jornal, de você conviver com um grupo um pouco maior de fotógrafos, conhecer o trabalho de fotógrafos mais experientes. Eu acho que isso às vezes faz um pouco de falta. Claro que é possível conhecer o trabalho de todo mundo hoje em dia, é mais fácil do que É mais antigamente. fácil, né? Mas a convivência, conversar, o fotógrafo mais experiente olhar teu trabalho e comentar. Às vezes você nem concorda com o comentário, mas a troca de ideias acho que faz um pouco de falta hoje em dia. Não acha, não? Talvez. Talvez, porque assim, eu nessa idade eu me via muito humilde, assim, né? No É. sentido de quero aprender muito, né? Todos que eu encontrava na rua, quando cheguei no Rio, eram ídolos, assim, né? Uhum. Então, eu estava muito receptiva para aprender, né? Talvez essa geração esteja mais segura de si, assim, né? Uma Pode ser. geração mais segura de si, né? Não acho isso ruim, né? Não acho que seja Não, não, ruim, não, acho não que é importante. Acho que é importante para construir esse novo caminho. Mas é claro, eu concordo que assim,
era dessa interação e de olhar os outros trabalharem na rua que a gente aprendia, né? Que a gente ia formando o nosso olhar, assim. Eu acho que isso faz um pouco de falta, assim, como a humildade que você falou, que às vezes o acesso à tecnologia, o desenvolvimento mais rápido da nova geração, às vezes deixa ela um pouco menos humilde. Eu vejo assim, sei lá, eu tenho tantos ídolos, tantas pessoas que eu admiro, que depois eu trabalhei junto e aprendi junto com eles e continuo aprendendo. E aprendo com os mais novos também, claro. Sim, né? Sim, muito. Pra caramba, pra caramba. Muito. Eu acho que isso, não sei, faz falta. Eu gosto de ter meus ídolos, de admirar determinadas fotos, assim. Eu acho que é importante para o crescimento isso. Tem uma coisa assim que quando eu era jovem, assim, a gente não conseguia acompanhar o trabalho de todo mundo, né? Era muito difícil. Eu lembro que eu morava em Santa Maria e eu adorava o JB, a revista de domingo, era onde tinha as fotografias melhores que estavam sendo produzidas, assim. E o JB não chegava em Santa Maria. Chegava uma edição de domingo só, que chegava na segunda-feira. E eu corria para comprar. Então, assim, aquilo era um tesouro para mim, né? E eu acompanhava fotografia da revista Iris, né? E também de um jornal que durou muito pouco tempo no Rio Grande do Sul, chamado Diário do Sul, que tinha Jaqueline e Genaro Joner, que eram assim, dois irmãos. Você conhece? Sim. Que era, para mim, a fotografia da Jaqueline era tudo que eu queria, assim, era uma coisa me deixava maravilhada, né? Para quem não sabe, Jaqueline Joner e Eneida Serrano são pioneiras do fotojornalismo. Não só do Rio Grande do Sul, como do fotojornalismo. São umas pioneiras. Mulheres pioneiras da fotografia. Claro. E aquilo, para mim, era relíquia. Assim, eu olhava uma foto da Jaqueline, poxa, que coisa maravilhosa, né? E eventualmente, eu conseguia outros jornais, ia para Porto Alegre e via outros jornais, ou via alguns livros, mas era muito difícil. Quer dizer, hoje você imagina a quantidade de imagens e fotógrafos do mundo inteiro que você acompanha. Sim. É difícil, né? Não, e comprar um livro era caríssimo. Né? Olha a diferença, né, na formação desses profissionais, né? A nossa formação foi completamente diferente. Hoje você consegue ver trabalhos de todo mundo, do mundo inteiro num instante, né? É até difícil, porque você não sabe quem você vai acompanhar, quem que você vai ver, é muita informação, é muita coisa, né? É muita coisa. Como é que isso impacta na sua formação, na construção do seu olhar? Eu não sei direito. Não sei dizer. Para continuar mas eu acho que tem uma consequência diferente, eu acho, né? Talvez. Para continuar nessa mesma pauta, a Nana pergunta se o Instagram, que dá acesso à fotografia do mundo todo, não é uma opção boa para estudar. Para como? Para estudar. Estudar fotografia na plataforma do Instagram. Sem dúvida. Imagina eu imagino se quando eu comecei, eu tivesse essa oportunidade de ver o trabalho de todo mundo da forma que é possível ver hoje, né? Antes do Instagram, a gente jogava no Google o nome de um fotógrafo e vinha as imagens, né? Ou você ia na página. O Google já é bem recente. Que antes Pelo do Instagram, menos pra antes do Instagram, teve a internet, né? Então, assim, eu adoro uma fotógrafa chamada Mary Ellen Mark, né? Uma americana. E era tão, assim, o dia que eu consegui comprar um livro dela, foi uma emoção, né? E hoje, por exemplo, eu admiro alguns fotógrafos e você vai no Instagram e vê a produção deles assim diariamente. E é fantástico isso, é fantástico. E no teu início, eu acho isso muito bom. E no teu início, quais foram suas referências? Principalmente aqui no Brasil, assim, para a gente falar
tupiniquins? Olha, Mas pode falar de todo mundo. Não, então, eu gosto muito dessa fotógrafa americana, que foi uma referência para mim, porque eu acho que as fotografias dela as composições são simples, mas são impactantes. Mas falando de Brasil, é claro que quando eu comecei na faculdade, Evandro Teixeira era o nome mais conhecido, né? Era as fotos dele que eu procurava lá no Jornal do Brasil, que eu comprava na segunda-feira. Mas, assim, depois eu conheci outros nomes, né? E eu fui aprendendo, fui vendo fotógrafos que já não fotografavam mais, e fui conhecendo outros. Eu gosto muito da fotografia do Dan, Flávio Dan, né? A simplicidade da foto dele, né? A precisão no momento de fazer a foto, né? O clique, a espera para aquele momento. E no jornalismo, outras pessoas, claro. Deixa eu lembrar aqui de outros nomes. A Folha de São Paulo sempre teve uma equipe muito boa, né? Sempre foi referência para mim também a fotografia da Folha. E tem fotógrafos incríveis, né? O Lalo e outros, assim. Lá no Globo a gente tinha também, a gente tem, né? Mas eu, na época que entrei, também tinha... o Filô era uma referência por conta dessa disposição, dessa gana, desse motor de arranque que ele tinha para fazer as coisas, sabe? Sempre me inspirou muito isso. A mim também. Não é? Não, teve uma leva no Globo Ele formou uma né? geração, né? Ele formou uma geração. Vários do Sul, né? Teve uma época que tinha a gauchada danada no Globo. Um pouco levado pelo... adora o Rio de Janeiro, né? Um pouco levado pelo Errol Schneider também, primeiro, né? Pois é. Grande que também outra foi referência também. Outra super referência, grande fotógrafo. Pô, muito legal lembrar dessas peças todas, né? Eu gosto muito de sempre falar dos fotógrafos que me influenciavam e me tocavam, assim, no Globo tinha o Marinho, Luiz Pinto, aquela figura, tremendo fotógrafo. Você ia para uma cobertura, tinha que estar sempre com como é que chama? Com a visão periférica neles, para ver o que eles estavam fazendo. Sempre tranquilos e que tinham as fotos, né? Tinham sempre as fotos. É verdade. Eu queria também que você comentasse um pouco do fato de ser fotojornalista mulher, assim, todas as dificuldades. Eu lembro, assim, de várias equipes com grandes fotógrafas mulheres, mas parece que é um ciclo, assim. Você tem momentos que tem muitas mulheres numa equipe e aí passa um pouco, elas partem para outra, várias continuam no mercado e tal, mas vão para outro lado. Isso é um pouco a convivência dentro da equipe que atrapalha? Ou olha só, nunca teve muitas mulheres nas equipes, nunca. Sempre foram. Não, quando eu digo muito, assim, JB, quando eu trabalhei, tinha aproximadamente 10 a 20%. Né? No máximo. Né? Eu trabalhei com uma equipe também na Folha, eu trabalhei pouco tempo na Folha, mas tinha, assim, a Vani Stein, Renata Falzoni, várias fotógrafas, Rosa Gauditano. Momentos, assim, Trabalhei com a Eneida na Isto É, fomos contemporâneos de Isto É, Eneida Serrano. Mas é verdade, é isso que eu quero dizer, assim, tem e às vezes tem um pouco mais, às vezes muito pouco, quase nada. Ele nunca passou de 20%, assim, eu acho, né? A média é de 10% a 15%. A Simone Marim tem um trabalho muito interessante sobre isso aí, que ela faz um levantamento, né? E o número que ela chegou é mais ou menos esse aí, acho que 12%, 15%. A gente vê naquele livro O Melhor do Fotojornalismo, que é editado pela Editora Europa, né?
E aí, todo ano, assim, eu me dei o trabalho um dia de ver todos os livros e ver quantas mulheres participavam. E é exatamente esse o número, é entre Uhum. 10% e 20%. Mas, assim, não temos só... das pessoas que estão fotografando na rua, não são só 20% que são mulheres, né? Uhum. Tem mais mulheres fotografando. Elas não estão diretamente no mercado de trabalho. Por quê? Por muitas questões, né? Mas é uma coisa que a gente está trabalhando para mudar, né? E existem Sim. movimentos fortes e bastante presentes, assim, para que essa realidade se transforme, né? Por quê, né? Por quê? E quando eu comecei a fotografar, essa questão de ser mulher não era uma questão muito grande para mim, assim, né? Eu sempre não identificava isso como um machismo, um preconceito. Eu só achava assim que para ser fotógrafa mulher, você ser considerada igual, você tinha que ser muito melhor, né? Uhum. Para poder ficar igual. Pelo menos era o que eu achava. E eu não percebia, não identificava tantas manifestações assim de machismo como eu identifico hoje. Mas não é porque não existiam, é porque eu não é a discussão deixa a gente antenada para essa questão, né? A Como sociedade isso mudou. começou a ser falado, começou a ser discutido, isso te deixa mais antenado para qualquer coisa, né? E aí impressionante que de poucos anos para cá, quando a gente começou a falar muito disso e ter uma certa militância nesse sentido, como eu percebo as coisas, né? Que são sutis às vezes, porque hoje em dia não cabe mais uma atitude machista dentro do jornalismo, né? Uma atitude machista, né? Não pode. Então, ela não é declarada, ela é sutil. Mas, assim, e só percebe quem sente, né? Uhum. Porque, assim, é difícil entender o que o negro sente no racismo, né? É Sem ser negro. difícil entender, sem ser negro. Então, Claro. assim, às vezes o homem que está, né, fala alguma coisa machista, ele não se dá conta, não percebe, né? Mas a mulher percebe que aquilo tem um toque de preconceito, né? Uhum. E impressionante que de uns anos para cá eu começo a ver que isso está em todos os lugares, assim, né? Tá praticamente o tempo todo, né? Aí eu me lembro de coisas que aconteceram no passado que eu, caramba, como é que eu não abri a boca e não falei sobre aquilo? Que foi muito machista, assim. Eu lembro de um episódio quando eu estava cobrindo Itamar Franco em Juiz de Fora. Você deve Uhum. ter feito Já algumas fui coisas várias legais. vezes. Não sei se estava Pois nessa, é. mas já... Pois é, nessa você não estava, tá? Eu estava lá pelo Globo, mas tinham, acho que, outros 5 fotógrafos. Acho que era Folha, Estadão, JB, não sei, não, acho que todo eram mundo 4 ia. homens, eram 4 e eu, era a única Uhum. mulher. Aí Itamar foi dar uma voltinha, foi para um restaurante e tal, e todo mundo fez uma foto que era razoavelmente boa. Um dos Fazão não fotógrafos... sei que lá, o restaurante. Hã? Fazão não sei que lá, o restaurante. Lembrou? Eu não lembro. Deletei certos nomes e a gente deleta. E aí todo mundo fez uma foto razoavelmente boa e um dos fotógrafos não fez. E aí ele estava muito irritado, muito nervoso e reclamando com todo mundo. E aí falou assim: até a Márcia fez uma foto boa. Obviamente, porque eu era mulher do grupo. Então, até a fotógrafa, a mulher, fez uma foto boa e Perdi ele não até para a fez. mulher, né? Mais ou menos É essa. mais ou menos isso. Na época, claro, eu achei aquilo, mas eu não via, assim, era claramente uma manifestação de machismo. E como que eu não tinha força nem, né, para falar aquilo, né? Uhum. Para não lutar contra aquilo, porque eu acho que foi uma luta de alguma forma.
eu estar sempre presente. Mesmo assim, eu estar presente nesses lugares, né? Nesse, nesse tipo de fotografia que era, na época, muito masculinizada, era, né, muito homem fazendo, e eu estava presente, então foi uma luta. Mas, assim, não eu não fiz disso tinha dificuldade de fazer isso uma militância, né? Assim, brigar por isso mesmo, chamar outras mulheres, fazer disso uma luta nesse sentido, né? Isso só veio depois, assim, sofrendo depois várias outras, né? Outras situações em que eu fui vítima de machismo, mas que eu senti o machismo dos meus colegas. E hoje não, hoje isso é bem verbalizado, isso é discutido, assim, eu não deixo passar. Hoje Não é eu não aceito. deixo passar. Não é aceito, Nada. simplesmente não é aceito. Não deixo passar, né? Você está sendo machista porque você, né? Eu não deixo passar. Não Mas isso passarão. Oi? Não Não passarão. passarão. Exatamente, exatamente. E eu ainda sofro com isso, né? Ainda sofro com isso. Assim, e aí na rua também, assim, não só de colegas fotógrafos, mas assim, as pessoas na rua, né? Tem um tratamento diferente para o fotógrafo homem e a fotógrafa mulher, né? Às vezes, quando a questão é um embate com segurança, né? Eu sentia que eles vinham mais pesado para cima de mim, porque era mulher, né? Porque aí eles já estavam em vantagem, né? Pela força física. Supondo que a sua é mais fácil, né? É mais fácil, mais fácil. E outras situações também, assim, que as pessoas, né, acho que não veem essa profissão como uma coisa de homem, né? Eu acho. Então, meninas, todas meninas que estiverem aí ouvindo, temos uma luta muito grande pela frente, assim, muito ainda, sabe? Porque muito conseguimos, mas muito ainda temos que fazer. Lá no Globo, por exemplo, nós temos uma equipe de 20 e poucos fotógrafos e agora com a Luísa, são 3 mulheres só. Muito pouco. Muito pouco. Então, é aquilo que eu te falei, 10%, de 10% a 15%. Então, assim, eu costumo brincar, eles até não gostam, mas eu costumo brincar que é uma borracharia, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso mesmo. Não, eu ia fazer um comentário, eu deixei essa foto um pouco mais tempo, para fazer um comentário que eu já escutei também, por exemplo, as equipes de fotografia, até o início dos anos 90, vinham sempre de uma formação um pouco mais humilde, né? Tinha assim, não que o machismo venha assim, o machismo está em todo lugar e tal, mas eu lembro assim de uma expressão que não que tenha sido em relação a essa foto, mas já vi em relação a várias boas fotos de mulheres. Foi em cima de uma foto da Cintia Brito, que era, não sei se você lembra, uma foto que tinha um menino bandido de meia com uma arma, uma foto acho que eu lembro. Dos anos 70, foto. E o comentário da época de um fotógrafo foi: porra, parece foto de homem. Então eu queria deixar essa foto aí. Parece foto de homem essa foto? É uma provocação para a gente continuar no tema. Pois assim, porque a pessoa nem sabia que estava sendo machista. Ela achou que estivesse fazendo um elogio, talvez. Não, exatamente. É isso que eu falei antes. Os homens não percebem que eles estão sendo machistas, assim, né? Nos pequenos comentários. Eles não percebem, mas a gente sente, né? A gente sente aquela pancadinha. Uhum. E assim, e também tem uma coisa de por conta disso, assim, de achar de que a mulher é mais delicada, né, que não está pronta para esse tipo de foto que você mostrou aí, foto porrada e tal.
assim, a maioria das mulheres, pelo menos dentro dos jornais, né, ficavam mais cobrindo, fazendo retratos, suplementos, né, revistas, coisas mais tranquilas, né? Poucas eram as mulheres que partiam mesmo para esse tiro, porrada e bomba, que eu acho que dentro da área que eu fotografei durante anos no Globo, é essa minha área, tiro, porrada e bomba. O que era difícil, assim, para uma mulher se manter nisso. Poucas se mantiveram. Algumas não gostavam, né? Então não estavam ali por opção, Sim. mas poucas se mantiveram ali, né? Assim, a Miriam Fichtner era tiro, porrada e bomba também lá do Globo, quando eu entrei, e outras que passaram também. Mas, assim, é difícil, né? Porque tem esse estereótipo de que para fazer esse tipo de fotografia você tem que ser durão. E quem é durão? O homem só que é durão, né? Que isso, gente? Não, e a gente sabe que uma situação dessa, todo mundo se pela de medo. Em várias situações, todo mundo. E às vezes é importante se pelar de medo para a sua própria segurança também. Acho também que sim. Você... Pelar de medo, que eu digo, ter os seus receios que agir com cuidado e cautela, Exato. né? Assim, Exatamente. um pouco de cuidado, né? Porque, Exatamente. assim, não adianta nada você se arriscar muito para fazer uma foto, você acaba não conseguindo, né? Então, você tem que se resguardar para poder fazer uma imagem, às vezes, né? Às vezes você ficar meio de fora, você vê melhor a coisa do que você se jogar ali para cima da situação, né? Exatamente, ter mais tranquilidade, ver. E esse momento do coronavírus, toda essa dificuldade de trabalhar, de manter distância, usar todo o equipamento de proteção, cuidar do próprio equipamento quando termina de fotografar, como está sendo para você? Que momentos difíceis estamos vivendo, né? Que coisa impressionante. Olha, eu tenho a impressão, assim, que a gente vai entrar em contato com esse vírus, não tem jeito, né? Assim, eu acho que já entrei, enfim. Mas, assim, então eu tenho que tomar todos os cuidados, porque, eu coloquei isso como, um protocolo para mim, sabe? Um protocolo. Eu saio de casa só com a máscara e o óculos, né? Sempre. E álcool gel na bolsa o momento todo. E eu não tiro a máscara nem o óculos. Fica embaçando, é horrível, mas você tem que segurar a onda, né? E aí, na rua, desço do carro para fazer alguma foto, volto para o carro, álcool gel, spray de álcool na câmera, um paninho na câmera, e dá uma ajeitada, e desce do carro, fotografa de novo, volta para o carro, a mesma coisa de novo. E aí, quando chega em casa, tira tudo, higieniza a câmera, tira a roupa e banho. Lava o cabelo, tudo. Eu não uso nada, né? Brinco, nada, cabelo preso. Isso é o que se recomenda de fazer, né? Claro. Enfim, isso é para situação simples, né? Mas assim, a gente... Essa situação do CTI que você fez? Então, essa foi uma situação que não estava planejada. Eu fui acompanhar a repórter para fazer uma foto dela entrando, e aí eu entrei. E fiquei. Mas aí o hospital, claro, me deu a roupa e me deu uma máscara N95. E a gente ficou o dia inteiro no CTI, circulando, né? Na realidade, o Copstar é a ponta extrema, de um extremo, né, da saúde no Brasil, né? Então, é o extremo melhor, né, digamos assim, né? Super hospital. Então, era tudo muito... claro que era duro, mas era mais assim,
mais estruturado, digamos assim. Sim. Então, eu entrei em 2 quartos para conversar com os pacientes, e nesse momento eu coloquei, além da roupa de hospital que eu estava, eu coloquei um avental, né, um macacão, luvas e uma outra, não sei, tem um nome isso, né, aquela de plástico que vai na... De acrílico, né? Isso, de acrílico, Então, além da máscara, além do óculos, aquela máscara de acrílico. Mais aquela proteção. E mais a luva. Ao sair do quarto, você tira a luva, tira o avental, e aí fica com o que está por baixo, né? Que é a roupa do hospital e a máscara e o óculos. E foi assim, das vezes que eu entrei, e assim, acho que eu me senti segura nesse sentido, né? Eu acho que existem situações que são muito mais, que você fica muito mais em contato com o vírus do que naquela que eu estava, Claro, né? claro. Porque hoje a gente vê imagens assim de enterros, né? De hospitais, digamos, no outro extremo, né? No extremo mais deficiente da saúde, né? Do serviço público de saúde. E você vê que a realidade é muito dura, E a gente tem, em alguns momentos, o fotógrafo com o mesmo grau de exposição do que o profissional de saúde, né? Sim. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, mas acho que a gente vai acabar entrando em contato. Tá em contato com não, talvez eu lembro agora de uma foto, você não me mandou essa foto, mas é recente, que você fez no Globo, de uma família, numa favela, na Rocinha. E na Rocinha. talvez ali você tivesse mais exposta do que no próprio CTI, talvez. Exatamente. Pelo lugar de estar fechado com mais gente e tal. Isso. E quando você entra assim na casa de alguém, não tem como não encostar, não tocar. Não tocar, eu procuro não tocar, né? Eu já estou toda policiada para não tocar em nada, mas encostar, né? E quando chega a criança e pula em cima de você, deixa eu ver essa foto. É um risco, porque você pode estar contaminado também, né? Claro. É difícil, né? E para a gente fazer uma foto dessa, numa situação dessa, tem que se relacionar com as pessoas. É uma situação super complicada. Tem que se relacionar. E é importantíssimo, assim, né? Que a gente... Isso é uma coisa que os anos todos de fotojornalismo me ensinaram, assim, que é ouvir as pessoas, ouvir com o coração, né, as pessoas, né? Que isso é a coisa mais importante que você pode colocar na sua fotografia, eu acho, sabe? Exatamente. É o que eu sempre penso, e acho que tem uma coisa que serve para 2 coisas. Para esse momento agora, que é você estar equipado demais de segurança pessoal nessa situação, com uma família e tal. E quando a gente vai em favela de colete, capacete, etc., e a pessoa, o morador, passa no tiroteio sem absolutamente nada. Eu me sinto muito mal. Muito, impressionante. Eu sempre falo isso. É péssimo. Muito mal. É péssimo, porque a criança está indo para a escola, a mulher está no supermercado, e você está lá na comunidade com colete, né? Como assim, né? Isso te afasta, né? Te afasta das pessoas. Então, difícil, é uma situação difícil, de fato. Mas, assim, o óculos e a máscara a gente tem que usar, não adianta. Então, assim, no início, hoje todo mundo usa, mas no início as pessoas não usavam. E aí eu sempre falava assim, olha, eu tô usando a máscara porque o meu trabalho exige que eu use, né? Para tentar dar uma... Mas, assim, hoje todo mundo usa, então tem que usar, né? Então, hoje é lei, né? Então, isso facilita um pouco. A Lília está te perguntando aqui qual foto foi difícil de fazer por causa da emoção. Tem várias, né? Tem várias. Tem várias, mas... Mas vale o comentário.
sabe uma coisa que é pior para mim? A pior coisa de fotografar para mim é mãe que perdeu filho. É a pior coisa. Sim. Não sei se isso vem depois que eu fui mãe, eu não sei, mas Com certeza. é uma dor, e assim, em geral eu tô chorando atrás da câmera, assim, enterro, sabe? Porque é muito difícil. É muito difícil essa situação, né? Em enterro. E às vezes a mãe fala daquele filho com, né? E não tem como você não se sensibilizar com isso. E é difícil fotografar, mesmo assim, você superar isso e fotografar, né? Principalmente enterro, que é a dor maior, né? Quando é depois, né? Que a pessoa está dando uma entrevista, é diferente, mas quando é no enterro, né? Você está fotografando aquela dor. Eu já baixei câmera e não fiz algumas vezes. A Nana acabou de perguntar quando é o momento de não fotografar. Cara, o momento de não fotografar é quando... primeiro, quando a pessoa pede, né? Claro, com algumas exceções. Com algumas exceções. Quando a pessoa cometeu um crime, ou enfim, é alguma coisa que é maior do que tudo. Né? Mas é quando a pessoa pede, né? Quando a pessoa pede, é o momento de não fotografar. Ou quando a situação é muito degradante, também acho que é o momento de não fotografar. Né? Mas, assim, é difícil achar esse ponto, né? Porque, às vezes, esse momento é o momento da foto da melhor foto, né? Sim. E às vezes, você tem que achar o equilíbrio também. Eu acho que esse é pessoal, talvez, né? Eu acho que passa um pouco por você, o fotógrafo, a fotógrafa, perceber que aquilo pode ser antiético. Eu acho que mesmo quando a pessoa pede, se você percebe que você não está cometendo nada errado, claro que depende do pedido e de quem pediu e da situação. Mas acho que quando você percebe que você não está prejudicando essa pessoa, que talvez possa até ajudar essa pessoa, eu acho nesse momento... cabe a argumentação, né? Assim, sim, também. Saber, né? por isso que é importante, cabe a conversa. Né? Por isso que é importante o fotógrafo se relacionar com o que ele está fazendo, o que ele está fotografando. Olha, eu acho que o momento... O momento mais importante da fotografia, às vezes, é antes, assim, de fazer a foto, né? Assim, aquele momento que você está construindo essa foto. O Garrido está perguntando se o preconceito só existe no Brasil. Eu acho que é o preconceito com a fotógrafa. Eu entendi isso. Acho que é isso que ele está perguntando. Não é só... Eu acredito que não seja só no Brasil. Esses números aí que a gente deu aí de 10% a 20% é no mundo todo, né? A gente não tem um número só do Brasil. A gente tem um número na Reuters também, que a Reuters vem fazendo um trabalho para aumentar o número de mulheres, não só o número de mulheres na equipe, como o número de publicação por mulheres. E acho que 2 anos atrás eram 4% de mulheres, e hoje, e ano passado, o número do ano passado era 14%, e na América Latina 16%. Na América Latina estava até um pouco acima do número global. Então, não, você obviamente... vê os premiados do World Press, assim, né? Ou os participantes, assim. Quer dizer, tem mais mulher participando, mas os premiados é praticamente só homens, né? Eu acho que é grande maioria de homens. Inclusive, acho que eles estão tomando cuidado de aumentar o número no júri também, eu acho. Tem. O júri eu acho que é equilibrado, né? Tem tentado equilibrar. Mas aí a premiação talvez tenha a ver com o espaço mesmo, né? Para você conseguir as premiações, você também tem que ter espaço no mercado. Sim, para desenvolver aquelas pautas. Tem uma pergunta da Renata Xavier para você, que é o que você ainda não fotografou. O que você ainda
não fotografou e tem sonho de fotografar? Olha, sabe o que eu tenho muita vontade de fazer, que é plano, assim, para futuro? É ficar muito tempo fazendo uma história. Porque uma característica de trabalhar em jornal tem que ser para ontem, né? Assim, no máximo que você consegue são 3, 4 dias para desenvolver uma matéria especial. Máximo, né? E assim, tem que ser tudo rápido, e eu sinto falta de, por exemplo, desenvolver uma pauta meses, por exemplo, sabe? Meses acompanhando uma história. Então, não é um assunto, mas é uma forma de desenvolver o assunto que eu tenho vontade e ainda não fiz. Porque, assim, o trabalho de jornal não permite, né? E tem coisas até que eu tento desenvolver por fora, mas não como eu queria. Eu queria me dedicar muito tempo a um assunto. E volta àquela coisa que eu falei de ser uma maneira que a garotada jovem desenvolve fotografando, né? Muito tempo fotografando o assunto, né? Isso é legal. Eles têm espaço, tem uma maneira diferente de fazer que eu tenho vontade, assim, plano para quando sair do jornal. Você tem um trabalho pessoal que eu já vi, não sei se você quer falar, como você não me mandou nenhuma foto dessa, eu não perguntei, não sei se você quer falar sobre o trabalho lá de Santa Maria, que é super pessoal. Não, eu tenho alguns, é claro que eu tenho alguns trabalhos pessoais, assim, que estão paralelos, não exatamente dentro dessa história de acompanhar há muito tempo uma história, mas, assim, eu tenho os trabalhos pessoais que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos e eu tenho feito coisas na região ali de Santa Maria, fronteira com a Argentina e Uruguai, né, que é um Brasil muito diferente, né? A gente fala muito, a gente mostra muito, a gente tem um acervo visual muito grande do Nordeste, né? Da Amazônia até, mas não tem dessa região do Rio Grande do Sul, ali da tríplice fronteira ali, né? Brasil, Argentina e Uruguai, que é uma a cultura do gaúcho, que é um pouco diferente. A gente tem pouco acervo visual disso. Claro, tem alguns fotógrafos que desenvolveram, mas não é muita coisa. Então, eu faço isso paralelamente. Agora que meu filho estuda lá, então ele está lá, eu vou muito para lá visitá-lo. E tem outros trabalhos paralelos aí, que eu tenho um trabalho que eu gosto, que eu faço há anos, que é sobre filas. Então, onde persigo fila, onde tem uma fila, eu estou capturando imagenzinha para esse trabalho. E tem alguns outros, assim, enfim. E tem o trabalho do Fusca, que eu também... que está no meu Instagram, que basicamente... Está no meu só meu Instagram ali, que é o Fusquei, que eu acho que assim, é tipo uma brincadeira, né? Porque eu procuro as situações mais engraçadas e tem, né? E procuro os Fuscas mais diferentes. Infelizmente, o tempo está indo para o final. Tem uma pergunta do Lacerda aqui. Márcia, você já fez vídeos? Certo. Qual o prazer em trabalhar nessa área? Fiz o quê? Vídeos? Vídeo. Isso aí é um probleminha, assim. Eu não tenho muita habilidade com vídeo, não. Já fiz trabalhos, porque teve uma época que a gente desenvolvia muito isso, fazia isso no Globo, né? Assim, era o fotógrafo que fazia imagem em movimento. Eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho dificuldade com a chavezinha do vídeo, foto, e eu acho que fazer as duas coisas juntos não fica muito bom. Eu, atualmente, quando eu preciso fazer um vídeo para o jornal, eu faço do celular, porque eu acho que isso dá mais facilidade. E é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade. Eu acho que eu poderia ter desenvolvido, reconheço, mas tem algumas situações que eu penso assim, poxa, um vídeo aqui ficaria legal, assim, né? Bem, mais ou menos isso. Olha só, estamos caminhando aqui 20 segundos para a gente se despedir e vai. Assim, começa no horário, acaba no horário.
que foi um prazerzaço, Márcia, muito legal. O papo Como foi... eu sou meio Acaba sem sendo curto, né? Não, também é curto.